Olá, pessoal! Vamos agora concluir o capítulo 2 com este quinto vídeo e o subtítulo é Arma número 3, o sangue de Jesus. A terceira arma à nossa disposição é uma arma muitas vezes ignorada e incompreendida, porém seu poder extraordinário data dos tempos dos filhos de Israel e de sua libertação do Egito. A terceira arma capaz de destruir fortalezas é o sangue precioso de Jesus. Enquanto estava exilado na ilha de Pátanos por sua fé em Cristo Jesus, o apóstolo João recebeu uma visão incrível, a qual costumamos nos referir como o último livro do Novo Testamento, o livro de Apocalipse. Durante essa revelação de Jesus e do fim dos tempos, João também adquire percepção sobre Satanás e suas táticas. Vejamos a seguinte passagem. Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos, todavia não prevaleceram. Nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chamava Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então houve grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Apocalipse capítulo 12, do verso 7 ao 10. João contou a história de uma batalha celestial entre o arcanjo de Deus, Miguel, e seus associados angélicos em uma guerra contra Satanás, chamado o dragão, e seus ajudantes demoníacos. Miguel e seus ajudantes angélicos prevalecem na batalha e expulsam Satanás do céu. A tática de engano de Satanás foi revelada e ele foi lançado à terra. Quando o diabo caiu, foi feito um anúncio por todo o universo que revelou outra de suas táticas, a condenação. Observe novamente a última parte do versículo 10. Pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que o acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. O embuste do diabo foi exposto. Ele é o acusador dos cristãos e nos acusa continuamente diante de Deus. Uma das razões pelas quais Satanás foi capaz de ter acesso facilmente aos mesmos pensamentos com a sugestão: você deve estar possuído por demônios. Deus não ama você. É porque eu cresci pensando erroneamente que a condenação e a culpa eram instrumentos que Deus usava para manter os cristãos na linha. Minha amiga Terry Lau escreveu sobre isso, o poder do louvor. A maioria de nós foi ensinado a pensar que Deus está falando conosco quando nos sentimos culpados e que o diabo está nos ninando para que entremos em um espírito de complacência quando nos sentimos inocentes. Pensamos que a convicção do pecado é Deus nos deixando infelizes. Convicção significa simplesmente que Deus está nos mostrando claramente nossos pecados e nos advertindo para mudarmos. A consciência de pecado tem mantido muitos cristãos cativos por anos. Sempre que alguém pregava contra o pecado, ele dizia: este sou eu. Estas pessoas estão constantemente conscientes dos defeitos do pecado em suas vidas. Elas nunca entraram realmente na revelação com relação às realidades da nova criação. Parece até que Terry morava em minha casa e frequentava minha pequena igreja. Cresci em um ambiente teológico no qual você era culpado até provar ser inocente. Embora eu fosse à igreja 3 ou 4 vezes por semana desde que nasci, nunca ouvi um ensino sobre nossa justiça em Cristo Jesus. Na verdade, eu não sabia o que significava a palavra justiça até me tornar adulto. Eu passava muito tempo orando quando criança e adolescente, não necessariamente porque eu era espiritual, mas porque vivia com a sensação de que Deus estava zangado comigo e eu estava desagradando a Ele.
Assim, quando aquele pensamento infame, entre parênteses, você deve estar possuído por um demônio, fecha parênteses, surgiu na minha mente naquele dia, eu não consegui travar uma batalha teológica. De certa forma, aquilo fazia sentido para mim, porque eu tinha certeza de que Deus estava zangado comigo. Embora o livro de Apocalipse identifique Satanás como o acusador dos irmãos, a voz do céu também nos diz claramente como os cristãos podem vencer as acusações de Satanás. Ele, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Apocalipse, capítulo 12, verso 11. Se você esteve na igreja há muito tempo, ouviu falar sobre o sangue de Jesus. No entanto, muitos veem o sangue de Jesus somente como um ingrediente passado da exposição de Cristo sem nenhum poder na terra nos dias atuais. Outros só pensam no sangue de Jesus quando estão tomando a comunhão, a Eucaristia ou a Santa Ceia. Mas a voz que soou dos céus nos diz, de uma vez por todas, que nós vencemos o acusador chamado Satanás pelo sangue do Cordeiro e pelo nosso testemunho. Nosso testemunho do que o sangue de Jesus fez por nós nos permite vencer as acusações condenadoras de Satanás. O sangue de Jesus redime e perdoa. No livro de Efésios, o apóstolo Paulo nos disse que nossa redenção foi comprada pelo sangue de Jesus, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça. Efésios 1, verso 7. De acordo com esse versículo, temos dois benefícios maravilhosos do sangue de Cristo. Primeiramente, temos redenção através do seu sangue. A palavra grega usada para redenção significa nos libertar do nosso pecado e cancelar nossa dívida. A palavra carrega literalmente a ideia de nos comprar de volta. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatado do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. 1 Pedro, capítulo 1, verso 17 e 19. A razão pela qual o sangue é tão poderoso é porque ele pagou o preço da nossa libertação. Satanás não tem mais direito legal sobre o Filho de Deus. Fomos redimidos ou comprados de volta pelo sangue de Jesus. O sangue de Jesus não é um simbolismo histórico, mas a moeda inestimável que pagou o preço pela nossa vida por toda a eternidade. O apóstolo Paulo declarou a mesma coisa quando falou aos pastores: atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Atos, capítulo 20, verso 28. Em segundo lugar, o perdão através do sangue de Jesus. O estudioso grego Rick Renner aborda esse assunto no volume 2 de seu livro Pedras Preciosas do Grego. Quando Paulo usou a palavra aipemi para perdoar, em Efésios 1:7, ao descrever o perdão dos pecados, ele estava dizendo que Deus descartou permanentemente nossos pecados passados. Fomos completamente liberados deles. Ele tirou essa carga de nós. Ele os mandou embora e ele nos libertou deles. A dívida que devíamos devido às transgressões passadas está cancelada e Deus nos libertou da culpa dessas ações anteriores. Eu gostaria de ter conhecido essa verdade anos atrás, quando Satanás estava atormentando minha mente. O diabo ficava me lembrando diariamente e me acusando de cada pecado que eu havia cometido.
Ele enchia minha mente de lembranças de coisas do passado, nas quais eu não estava mais pensando há muito tempo. Mas isso não acontece mais, glória a Deus. Meu testemunho, minha confissão e declaração diária é que fui redimido pelo sangue precioso de Jesus. Meus pecados foram mandados para longe de mim. Quando o acusador vem assediar minha mente com falhas e pecados pesados, as acusações dele se tornam ineficazes por causa do sangue, por causa do que o sangue de Jesus fez por mim. Subtítulo: o sangue de Jesus é escudo e proteção. O sangue de Jesus não apenas nos dá o direito legal de refutar as acusações de Satanás, como também serve como escudo e proteção para nós. Vemos os benefícios do sangue claramente demonstrados no Antigo Testamento em Êxodo. Os filhos de Israel eram escravos dos egípcios e clamaram a Deus por libertação. Deus enviou Moisés como libertador e o instruiu para ir até Faraó e dizer a ele para deixar o povo ir, para que pudessem adorar ao seu Deus. Mas Faraó se recusou e 10 pragas de juízo vieram sobre o Egito. A 10ª praga foi a morte do primogênito de todos os seres humanos e de todos os animais, embora as 9 primeiras pragas tenham caído principalmente sobre os egípcios e os israelitas tenham sido poupados. A 10ª foi totalmente imparcial e atingiria a todos. Deus disse ao seu povo que havia um modo de proteção da 10ª praga, mas esse modo exigia o derramamento de sangue. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas, se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastam para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a frissura. Nada deixareis dele até pela manhã, o que porém ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Desta maneira o comereis, lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa. É a Páscoa do Senhor, porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor nas vossas gerações. Os celebrareis por estatuto perpétuo. Êxodo capítulo 12, do verso 1 ao 14. Deus disse aos filhos de Israel para matarem o cordeiro sem mancha e espalharem o sangue nas vergas das portas. Na noite em que o juízo da morte viesse sobre a terra, eles não tocariam em nenhuma daquelas casas onde o sangue estivesse nos umbrais. Deus disse: quando eu vir o sangue, passarei por vós. Versículo 13. Assim, a festa recebeu o nome de Páscoa, que significa passar sobre. Todo aquele que se escondesse atrás do sangue estava seguro.
O sangue do Cordeiro era suficiente para salvar o povo dos seus pecados. Centenas de anos depois, quando Jesus andou sobre a terra, João Batista confirmou Jesus, declarando: no dia seguinte viu João a Jesus, que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João capítulo 1, verso 29. Depois, Paulo escreveu aos Coríntios e chamou Jesus Cristo de Cordeiro Pascal. Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Pois também Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. 1 Coríntios capítulo 5, verso 7. Enquanto eu crescia na nossa pequena igreja pentecostal, lembro-me de que os santos costumavam dizer: eu invoco o sangue sobre a minha família, eu invoco o sangue sobre a minha vida. Durante anos, eu não sabia o que essas frases significavam, mas hoje aprendi o valor de invocar o sangue. Não posso dizer isso melhor do que Kenneth Reagan disse em seu artigo na revista Palavra da Fé, intitulado Eu Invoco o Sangue. Invocar o sangue não é implorar Deus para fazer alguma coisa. Não é uma declaração de incredulidade ou medo. Invocar o sangue ativa o que aconteceu através do sangue de Jesus Cristo na cruz. É pedir a Deus para prover o que o sangue de Jesus já comprou. É uma declaração de fé sobre o que aconteceu no Calvário. Ative o que Jesus já comprou para você. Invoque o sangue de Jesus sobre sua mente. Invoque o sangue sobre seus pensamentos, sobre sua vida, sobre sua família, sobre sua casa. As armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas através de Deus para destruir fortalezas. Quando vícios, fobias, perversões e influências demoníacas invadem nossa vida e nossa mente, temos armas muito mais fortes para destruir essas coisas. Mas nossas armas são inúteis se não as usarmos. Nossas armas são ineficazes se não as dispararmos ou lançarmos. Como nós a lançamos? Através da confissão da palavra de Deus, através do louvor e da oração, através da nossa liberação do poder contido no nome de Jesus e através de invocarmos o sangue de Jesus sobre a nossa vida. Quando minha mente estava sendo assediada, eu combatia esses pensamentos atormentadores, declarando a palavra de Deus. Quando o diabo atacava minha mente, eu resistia a ele. Quando eu orava, eu me imaginava unido com Jesus e, portanto, eu levava o poder do seu nome. Quando Satanás tentava me lembrar do passado, eu lembrava e declarava minha redenção e meu perdão através do sangue de Jesus. Subtítulo: Encorajados a vencer. Também é importante entender que havia momentos durante a batalha em que eu ficava fraco. A luta mental e emocional constante tem o poder de esgotar o guerreiro mais diligente e eu não era exceção. Havia muitos dias em que eu sentia que não podia citar mais nenhum versículo ou cantar outro cântico de adoração. Havia dias em que eu abrigava pensamentos de desistência e queria ceder ao tormento. Nesses dias, o Espírito Santo sempre era fiel para enviar um parceiro ou parceiros para me ajudar a lembrar das armas que o Senhor deu a todos nós a fim de vencermos o inimigo. Ao longo dos anos, os ataques de Satanás sobre a minha mente não tiveram o mesmo efeito que tinham anos antes de eu aprender a controlar meus pensamentos. Mas o diabo ainda continua a voltar periodicamente com preocupação, momentos de ansiedade, medo e até tentação. Ele escolhe seus momentos. Satanás observa e se estivermos física ou emocionalmente cansados, ele tentará lançar alguma coisa sobre nós traiçoeiramente. Subtítulo: As armas em ação. 15 anos depois da visitação do Senhor, aconteceu outra situação em minha vida na qual precisei de ajuda para me libertar. Nossa igreja havia acabado de construir o maior santuário de adoração do município.
e as pessoas estavam vindo às centenas. Eu era tão ingênuo que pensava que todos ficariam empolgados com uma igreja em crescimento na cidade. Afinal, uma igreja representava bons valores morais e um lugar onde as famílias eram ensinadas a ser uma bênção para a humanidade. Infelizmente, descobri que nem todos veem uma igreja em crescimento dessa maneira. Um grupo de cidadãos estavam infelizes porque sua pequena comunidade havia se tornado a região do município em ascensão. Centenas de carros abarrotavam o local todos os domingos e quartas-feiras. Nossa igreja estava comprando propriedades ao redor por preços acima do valor avaliado. Pagávamos mais do que o valor avaliado para que as pessoas soubessem que estávamos sendo justos com as famílias que haviam morado naquelas casas por anos. Pagávamos por novas calçadas e ajudávamos com melhorias na infraestrutura. Mas, independente do que fizéssemos, isso não era o bastante. Um dia, recebi um telefonema do prefeito que me convidou para uma reunião com o conselho da cidade naquela noite na prefeitura. Mais uma vez, sendo ingênuo, pensei que possivelmente eles fossem entregar algum tipo de prêmio de honra à igreja ou de agradecimento por todas as coisas que havíamos feito pela comunidade. Aconteceu exatamente o contrário. Entrei em uma emboscada. Um grupo de cidadãos haviam formado uma milícia para expulsar a mim e a igreja da cidade. Eles não tinham outras exigências a não ser que saíssemos. Fiquei perplexo enquanto gritavam comigo, me acusavam falsamente e me ameaçavam. Pedi desculpa por termos aparentemente prejudicado a qualidade de vida deles, mas não era desculpa que eles queriam. Eles queriam vingança. Como observação, gostaria de dizer que uma das visões mais dolorosas da noite foi ver cidadãos que eram membros de outras igrejas na nossa comunidade se juntarem ao coro de insultos e acusações que eram lançados em minha direção. Saí daquela reunião magoado, desanimado e confuso. A caminho de casa, foi como se Satanás tivesse montado no meu ombro e começado a sussurrar em meu ouvido. Olhe para você. Agora você arruinou seu testemunho. A igreja deveria ser uma bênção, mas você a levou a se tornar uma maldição nesta comunidade. Você fez inimigos que nunca poderá recuperar. A reputação da igreja está manchada para sempre. Você não é pastor da maior igreja do município. Você constrangeu Deus e a congregação. Para ser sincero, eu não estava preparado para esse ataque. Havíamos acabado de concluir um projeto de construção que custara mais de 2,5 milhões de dólares. E isso foi há 20 anos. Portanto, você pode imaginar quanto custaria hoje. Eu estava fisicamente cansado e emocionalmente sugado. A igreja estava tendo um crescimento numérico rápido, o que exigia mais funcionários e sistema em funcionamento. Infelizmente, eu havia permitido que minha vida de oração se deteriorasse e não estava mais passando o tempo de qualidade com o Senhor que precisava passar. Eu estava esgotado física, emocional e espiritualmente. E então o ataque veio. Durante o mês seguinte, as palavras ditas naquela reunião com o prefeito me atormentou dia e noite. O medo começou a tomar conta de mim outra vez. Eu sabia o que estava acontecendo, mas não conseguia acompanhar e passar na frente disso em oração. Eu não conseguia orar em meio à mágoa e à dor. As pessoas da comunidade passavam na igreja durante a semana para reclamar de alguma coisa que estávamos fazendo. O administrador da cidade estava me telefonando diversas vezes durante a semana com reclamações dos vizinhos. O grupo contrário à nossa presença até começou a escrever cartas para o editor do jornal local, reclamando de mim e da igreja. Eu estava com o coração partido e com medo. Meu sono fugiu e aquela pressão ao redor da minha cabeça voltou.
Eu estava com medo de ir para a igreja. Eu estava paranoico, pensando que todos estavam pedindo minha cabeça. Dentro de 2 meses, o medo havia me consumido. Eu não conseguia escapar dele e não conseguia pensar em uma saída lógica dessa provação. Tentei convencer Amanda a nos mudarmos para outro local e deixarmos a igreja. As palavras daquelas pessoas me assediavam dia e noite. Diariamente, os pensamentos invadiam minha mente. Você é um fracasso. Sim, você venceu isso há anos, mas dessa vez você errou feio. Você está acabado. Seu ministério acabou nesta comunidade e este desastre vai seguir você por toda parte. Que grande fracasso você é. Durante uma reunião mensal da diretoria da igreja, finalmente tirei a máscara e revelei aos presbíteros meu medo, minha mágoa e minha dor. Chorei como um bebê, expondo minha vulnerabilidade a eles. Eu não fazia ideia do que eles fariam comigo tendo um colapso nervoso. Será que eles me removeriam, me ridicularizariam, me culpariam ou mandariam que eu afastasse para me tratar? Eu não sabia. Eu só sabia que estava infeliz e apavorado. Em uníssono, eles se levantaram das cadeiras e se reuniram ao meu redor, impuseram as mãos sobre mim e começaram a orar. A princípio, nada pareceu mudar. Eu ainda sentia a pressão ao redor da cabeça e o medo deu lugar a um constrangimento pelo fato de que eu, o pastor, precisava de oração. Depois de alguns instantes, eles começaram a orar no Espírito, declarando o nome e o sangue de Jesus sobre a minha vida e a minha mente. Eu os ouvi orando individualmente, versículos sobre mim, proclamando as promessas da proteção de Deus e da paz de espírito dele. Em meio às orações, ouvi um elástico arrebentar. No mesmo instante, a pressão ao redor da cabeça saiu instantaneamente. A paz voltou à minha mente e a alegria me dominou. Eu me senti mais livre e mais renovado, como não me sentia há meses. Meus amigos e parceiros espirituais ajudaram a quebrar aquela fortaleza de medo que havia me atormentado por 2 meses. Mais uma vez, o poder de 2 Coríntios capítulo 10, verso 4, me vem à mente. Porque as armas das nossas milícias não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Mais uma vez, tive a experiência de que toda fortaleza de Satanás começa com um único pensamento. Se você permitir que o pensamento continue, a influência dele na sua vida irá se fortalecer com fantasia e com uma imaginação indisciplinada. Se a essa altura você não demolir essas imagens e fantasias, elas se tornarão uma fortaleza que controlará sua vida, fazendo com que você haja de uma maneira que nunca imaginou agir. Os problemas da vida virão. Não é uma questão de talvez ou se, mas de quando. E quando os problemas vierem, os pensamentos virão. Quando eles vierem, o que você fará? Você vai usar suas armas poderosas dadas por Deus para viver na paz que o Senhor lhes promete. Aqui concluímos o capítulo 2. Até o próximo, em nome de Jesus.